Saudações automobilísticas a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Airflow. E o motor é o coração de um carro de Fórmula 1, não é novidade para ninguém. Agora, nesses mais de 70 anos de Fórmula 1, como que os motores foram evoluindo era por era? Como eles saíram de um 8 em linha para um W12 até chegar atualmente num V6 híbrido? Como que foi essa evolução? É isso que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje. Bora lá! Começando pela primeira era dos motores de Fórmula 1 na década de 50, que foi até meados de 53. Nessa época, o regulamento ele estipulava 4,5 litros de volume para motores aspirados e também dava a permissão de optar por motores supercharged, nesse caso com 1,5 de volume, né? A potência já estava bem alta para a época, né, beirando ali os 400 HP. Nessa época o paddock ele tinha uma mistura de motores, um mix de motores pós-guerra, apesar que alguns carros eram projetos pré-guerra, né? E também já era de ampla utilização o supercharger, né, que é esse dispositivo de forma breve e simplificada, é um dispositivo cujo a ideia é você comprimir o maior volume de ar possível na câmara de combustão. Já era um dispositivo largamente utilizado nessa época. Como motores icônicos dessa época, cito o Alfetta, né, o Alfa Romeo 159 de 1951, utilizado por Fangio. Esse é um carro que utilizava um motor 8 em linha. É um projeto, não só o motor, mas o chassi, o carro inteiro é um projeto pré-guerra da década de 30 e teve bastante êxito no começo da Fórmula 1. E aqui a gente consegue verificar a parte dos dutos de exaustão do motor, que passavam praticamente do lado do ombro do piloto. Outra marca de motores muito famosa nessa época era a inglesa Coventry Climax. E além de fazer motores para corrida, também fazia motores para bombas d'água. Então a gente consegue verificar que era uma época de muitos testes, né? Muitas empresas adentrando a Fórmula 1 para fazer testes, experimentações dos seus produtos. E esse foi o caso da Coventry Climax, que teve uma parceria bem interessante na década de 60 com a Lotus. Seguindo aqui para a década de 50, comecinho da década de 60, mais precisamente em 1954, a FIA reduziu a cilindrada dos motores para 2,5 litros aspirados, e no caso do Supercharge também foi para metade, para 750 cilindradas. A potência caiu, obviamente, um pouquinho, mas ainda estava bem elevado para os padrões da época, né, na casa dos 300 HP. Então, a ideia da FIA aqui era principalmente redução de custos, aumentar a confiabilidade dos motores. Como eu disse, era uma época de muitos testes, né, muitas empresas adentrando a Fórmula 1 para testar os seus produtos. E aí entra também a outra ideia da FIA, que era encorajar novos fabricantes. Como exemplo de motores icônicos dessa época, a gente pode citar o motor 6 em linha da Maserati 250F de 1954. Um motor que passa dos 300 cavalos. Também foi teve muito sucesso nesse período da Fórmula 1. Outra fabricante italiana, além da Alfa Romeo e da Maserati, que se deu muito bem nesse período foi justamente a Ferrari. A Ferrari, que fazia os seus motores com o engenheiro italiano Lampredi, tinha um exemplar V8 com a Lancia, né? Eu utilizava o Ferrari V8, que também era um V8 2.5. E a Ferrari, no caso do carro dela em si, ela utilizava um 4 cilindros em linha, que era um motor 2.5 também. Esse motor ele teve bastante êxito nessa época e era utilizado nessa Ferrari de 54. A Ferrari que, além de fazer belos motores, também desde essa época não falhava em fazer belos carros. Ressalto que nessa época os motores eram instalados na parte frontal do carro, algo que iria mudar mais ou menos em meados de 1957 com o Cooper. Não foi talvez a primeira, mas uma das primeiras a utilizar a instalação do motor na parte traseira do carro, né? Algo que viria a ser regra até os dias de hoje. Então aqui a gente consegue verificar a instalação do motor Coventry Climax, que é justamente aquela marca que fazia
motores para bombas d'água estão instalados na parte traseira do carro. Ressalto, né, também nessa imagem, tanque de combustível na parte dianteira do carro. O cinto, nessa época, para segurança, é só o cinto para amarrar a calça do piloto, né? Então, outras épocas, mas não deixa de ser um projeto fantástico e muito bonito. Então, assim que a Fórmula 1 começou. Continuando então na década de 60, a era que foi de 61 até 65, a gente está falando de motores 1.5 litros, né? Esse era o regulamento da época. Então, novamente, teve um downgrade da cilindrada dos motores, a potência caiu novamente e o Supercharger ele foi banido nesse regulamento da Fórmula 1. Então, aqui já se denota uma padronização nos motores na parte traseira do carro e a gente vê também motores menores e mais leves, né? Como motores icônicos dessa época, pode citar o motor utilizado em 1963 por Jim Clark, né? Essa aqui é a foto do Lotus 25, é um V8, né? Um V8 Coventry Climax. Eram motores que passavam dos 200 cavalos e nessa foto a gente consegue ver aqui, ó, cabeçote aberto, né? Dá para verificar ali o comando de válvulas, as velas. Então, era uma outra época da Fórmula 1, né? Muito mais raiz, muito mais roots. Aqui, a mesma imagem do motor, Coventry Climax, do Lotus, né? Já montado. E aqui o Lotus 33, que utilizava esse mesmo motor, já em 1966, se não me engano. A Ferrari, ela não ficaria para trás nessa época, também utilizava um V8, nesse caso aqui é o motor 205B, da Ferrari 158, de 1964, né? Também é um motor de 207 HP aproximadamente. Então, é uma época que os motores eram um pouco menores, né? Com uma cilindrada menor, justamente pelo fato de que agora os carros estavam utilizando esses motores na parte traseira. E aqui a foto da Ferrari 158 de 1964 montada, né? Então, novamente a gente consegue ver que em quesitos estéticos a Ferrari, ela sempre mandava muito bem. Prosseguindo então pela década de 60, agora em 66, a FIA ouviu as equipes que queriam aumentar os motores, queriam deixar eles maiores, com um volume de trabalho maior. Então, a partir de 66, adentrou dos regulamentos mais duradouros da Fórmula 1, e onde aqui o regulamento estipulava 3.0 para aspirados e 1.5 para turbocharged. Verifique que é a primeira vez que aparece os turbos no regulamento da Fórmula 1. Aqui o pico de potência foi em 86, na temporada de 86, onde o motor turbo da BMW passou dos 1.400 HP. A gente vai ver isso em sequência. Então, como eu falei, nesse regulamento as equipes queriam motores maiores. A primeira vez que se aparece a permissão para a utilização de turbochargers e, todavia, a primeira vez que esse motor turbo iria aparecer na Fórmula 1 foi apenas 11 anos após, né, em 1977 com a Renault. Como motores icônicos dessa época, a gente pode citar o Ford Cosworth. Ele começou com uma parceria com a Lotus que estava com o Coventry Climax da bomba de água, fez uma parceria com a Cosworth, que na época preparava os motores Ford para a competição. Esse é um motor que ganhou 12 campeonatos de Fórmula 1. É um motor que começou em meados da década de 60 e foi até o início dos anos 80. Então é um motor que era barato, era confiável, entregava potência. Muitas equipes utilizaram esse motor. E é um motor icônico, fato dessa época da Fórmula 1. Aqui a gente consegue verificar esse motor agora no chassi da Matra. Também utilizaste o Ford Cosworth. Obviamente, é um motor que foi evoluindo conforme os anos. Teve várias versões, mas o DNA básico dele era o Ford Cosworth da década de 60. Como eu falei, apesar de os turbocharged serem permitidos desde 66, apenas em 77 que a gente foi ver o primeiro motor turbo na Fórmula 1, que foi o caso da Renault. A Renault trouxe em 77 este cara. Foi um projeto muito inovador para a época, porém o paddock apelidava este carro e este motor de chaleira amarela pelo fato de que era um motor que superaquecia com facilidade
e volta e meia soltava bastante fumaça. Então o paddock apelidou este carro de chaleira amarela. Apesar de não ter começado tão bem com os motores turbo, a Renault evoluiu o seu projeto e em 83 já estava ganhando bastante corridas com o Alain Prost. Então o paddock viu que o turbo era um motor que iria dominar a partir dali, né? Seria o meta da Fórmula 1 da época. A Ferrari em 81 não ficou para trás, também fez o seu exemplar V6 turbo, porém em 86 não eram todos os motores V6 que eram turbo. No caso da BMW, ela trouxe um exemplar 4 em linha turbo e, pasmem, esse é simplesmente um dos motores mais potentes da história da Fórmula 1. É um motor que passava dos 1400 HP em classificação e, pasmem, é um 4 em linha turbo e era um motor utilizado neste Benetton na temporada de 1986. Obviamente, nessa época não podemos deixar de citar o motor Honda, utilizado em 1988 no MP4-4, que foi justamente o motor e o carro que deram o primeiro título de piloto para o Ayrton Senna. Nessa época, esse motor Honda, ele era o melhor do paddock com sobras e 16 corridas ganhou 15, era simplesmente o melhor motor do paddock. Se no final dos anos 80 os carros estavam passando de 1.400 HP e segurança ainda não eram fortes da Fórmula 1, em 89 ela acabou banindo os motores turbocharged de uma vez, onde novamente ficou regulamentado apenas a utilização de motores aspirados, que ainda eram permitidos na era turbo, mas que ficaram na sombra dos motores turbo até 88. Então, a partir de 89, o regulamento trazia 3,5 litros para o volume dos aspirados, e a potência aqui, comparando a temporada de 86, onde os motores aspirados estavam na casa de 600 HP. No final desse regulamento, ali em aproximadamente 2005, os motores já estavam passando de 900 HP. Outro ponto importante dessa época é que tiveram vários fabricantes de motor nesse período, como por exemplo Ferrari, Honda, Renault, Ford Cosworth, Jude, Lamborghini, Yamaha, Life. Então, hoje em dia isso seria um sonho. Como motores icônicos dessa época, temos que citar novamente a Honda, que também continuou o êxito que ela teve no período turbo. Nesse caso, também teve muito êxito no começo desse regulamento, um motor V12, né? Esse é o motor V12 3.5 litros, utilizado no MP4-6 de 1991. Foi o motor, né, que estava equipado no carro que deu a primeira vitória do Senna no Brasil. Esse é um motor que tinha uma potência na casa de uns 780 HP. Se nessa época todas as equipes, no meados dos anos 90, já estavam convergindo no V10, a Ferrari até 95 ela optou na utilização de um V12, ela continuou no V12. Esse é o V12 utilizado na temporada de 95 e, apesar de bonito, não teve muito êxito e estava equipado nesta Ferrari de 95. Outro exemplo, e como eu disse no início desta era, a gente teve muitos fabricantes diferentes de motores na Fórmula 1 neste período. E um deles, e um dos mais curiosos, é a fabricante Life, que simplesmente colocou um motor W12 na Fórmula 1. É um motor muito legal, muito bonito, porém nada confiável. Com W12 são muitas peças, a probabilidade de dar problema era gigante, tanto é que esse carro mal e mal passava das pré-classificações. Apesar do fiasco, é um motor icônico e muito legal da Fórmula 1. Outro motor que também é dessa época, mas esse sim teve muito êxito, é o motor da Renault, RS 25 de 3.0 litros, esse sim um V10, estava equipado no Renault do Fernando Alonso no seu primeiro título de piloto no campeonato. Prosseguindo aqui agora para 2006, a FIA verificou que os V8 estavam tendo mais relevância no mercado comercial para as fabricantes de motor na época, e ela fez novamente um downgrade dos V10, né? E também da cilindrada. Então agora para 2.4 litros aspirado, a FIA também regulamentou o V8 como formato padrão, né? Então agora, apesar de sempre fixar a cilindrada, o V8 também estava fixado por regulamento. A potência decaiu um pouco, mas ainda assim estava bem elevada, na casa dos 800
HP. Nessa época, começou-se um limite de 20.000 RPM para a operação dos motores, até 2007, onde o limite foi para 19.000 RPM. Em 2009, junto com a implementação do KERS, que poucas equipes utilizaram, o limite foi para 18.000 RPM. Apesar de menos potentes e menores os motores, ainda assim eram motores bem legais e que tinham um som bem bacana. E como motores icônicos dessa época, dá para ressaltar o motor Mercedes utilizado na Brown GP de 2009. Esse motor Mercedes, ele era bem confiável, ele era bem potente. E foi o motor que justamente estava no carro que deu a última vitória brasileira na Fórmula 1 em 2009 com o Rubens Barrichello, né? Outro motor que também se destacou nessa época, com folgas também, é o Renault RS27 de 2012. É um V8 2.4 litros, estava equipado no RB8. É um projeto muito bacana, pelo fato de que aqui a gente tem mãos brasileiras trabalhando nesse projeto aqui, né? Que é o caso do engenheiro Rico Penteado. Outra curiosidade desse motor nesse carro é justamente o trabalho conjunto da Renault com a Red Bull para fazer esse carro funcionar com os gases de escape do motor no efeito Coanda, né? Onde os gases de escape do motor eles eram utilizados justamente para fazer a selagem da turbulência do pneu traseiro, para que essa turbulência não fosse para a parte traseira do carro. Então houve um trabalho conjunto muito bacana e uma sinergia muito grande entre a Renault e a Red Bull nesse período. Agora sim, adentramos numa das eras talvez mais polêmicas da história da Fórmula 1, que é a era dos motores híbridos V6 1.6 litros. Apesar de polêmicos, são motores mais potentes da era da Fórmula 1, podendo passar de mais de 1.000 HP. Aqui, as equipes pararam de chamar o motor de motor. Aqui agora é unidade de potência, né? Pelo fato de que você tem o motor a combustão e também você tem geradores de potência elétrica, né? Que é no caso o MGU-K e o MGU-H. A FIA alegou que os V6 híbridos agora nesse período tinham mais relevância no mercado. Outra curiosidade desses motores é que os outros não eram tão caros. Nesse caso aqui não, é um motor passa dos 10 milhões de dólares fácil. É um motor com um custo elevadíssimo, por isso que temos poucas fabricantes desse exemplar. Outra questão é o limite de 15.000 RPM, apesar que quase nunca se chega nessa rotação de operação. Com motores icônicos dessa época, a gente não pode deixar de citar o motor da Mercedes, que foi a que nadou de braçada com sobras no começo dessa época, 2014 até recentemente. Apesar que ainda hoje, em 2024, é um ótimo motor, mas nessa época a Mercedes estava muito à frente. Apesar da gente verificar, né, a construção em V6, o pulo do gato aqui foi justamente a inserção do turbo e o compressor separados, né, que é o split turbo. Inclusive, se você quiser entender bem certinho o que é MGU-K, MGU-H, onde eles ficam no motor, o que eles fazem, o que é split turbo, tem um vídeo bem completo no canal. Deixo o link aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem assistir. Ali eu explico com detalhes e de forma bem simples como é que esses caras operam. Outro motor icônico e também polêmico dessa época é o motor Ferrari de 2019. Mesma configuração, V6, 1.6 litros. A Ferrari aqui ainda não utilizava o split turbo, ou seja, o turbo e o compressor são unidos na parte traseira do motor. E esse motor, ele era equipado na Ferrari de 2019. Esse foi um carro que do nada ganhou muita potência, fez várias pole positions seguidas, ganhou algumas corridas nessa temporada. Alguns concorrentes da Ferrari acabaram ficando com a pulga atrás da orelha e pediram para a FIA investigar o carro. E verificaram que possivelmente a Ferrari estava burlando o sistema de medição de vazão de combustível, que na época era até 100 kg por hora. Provavelmente a Ferrari estava conseguindo burlar esse medidor. Sem contar que dizem também que a Ferrari estava conseguindo utilizar o óleo de lubrificação na queima do combustível para ganhar um pouco mais de potência. A FIA fez a investigação, alegou que de fato havia irregularidades no motor, porém as conclusões dessa investigação estão em sigilo até hoje. Então a gente não consegue saber exatamente o que houve, se é exatamente isso que aconteceu ou não, porque a FIA acobertou a Ferrari nesse caso. Mas não deixa de ser uma curiosidade e um motor icônico dessa época dos motores híbridos. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para ajudar a fortalecer o projeto Airflow. Siga-me também no Instagram, onde sempre estou postando desenhos e insights técnicos do mundo automotor em geral. Belezinha? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.